A avaliação de hoje é com mais um veículo de origem chinesa, dessa vez o Jack Motors modelo T50. Ele é uma evolução do T5 que era vendido até aqui e eu vou mostrar para vocês as principais novidades a partir de agora. Aqui na versão 2019 do modelo, ele que foi apresentado entre 2017 e 2018, não lembro exatamente a data, mas ele vem com a mecânica 1.6 de 138 cavalos e em torno de 17 kgfm de torque. Isso com transmissão CVT que simula 6 velocidades. Em comparação ao modelo T5, que era vendido com a mecânica 1.5, e ele tinha somente a opção de transmissão manual de 5 marchas. É uma grande evolução, assim, questão tecnológica do modelo. Agora ele está bem mais atual, bem mais condizente com a proposta de um veículo SUV. Só que com essa transmissão CVT, todos esses números que parecem excelentes, por sinal, esse motor de 138 cavalos é 1.6 aspirado. E é o motor aspirado mais potente do mercado. É um número bastante interessante, mas o câmbio CVT ele poda muito essas ações do câmbio. E você mal percebe que o carro chega a ter 100 cavalos, 110, chutando assim um número, sei lá, aleatório. Esse câmbio CVT, ele, embora em velocidade de cruzeiro, embora quando você está em linha reta, acelerando, ele tem um desempenho bastante satisfatório, em que ele demonstra que troca as marchas com bastante tranquilidade, você mal percebe a troca de marchas. Ele tem alguns ajustes, alguma calibração dele que é um tanto quanto confusa para o uso. Por exemplo, eu estou aqui numa descida, não sei se vocês conseguem ouvir, ele está em função de freio motor. O freio motor, ele entra automaticamente sem que ele percebe que eu estou numa velocidade baixa, com o carro em descida e não estou acelerando. E isso é bastante interessante porque ele mantém o veículo controlado para que ele não, digamos, para que ele não embale de uma vez, como é um efeito bastante desagradável em alguns veículos de câmbio automático, em que você acaba deixando com que o freio do veículo seja muito sobrecarregado. E só que o problema dessa função aqui é que a calibração na transmissão CVT faz com que ele demore muito para voltar à condição normal. Vocês perceberam aqui no final da descida eu já estava em linha reta e a rotação do motor estava muito alta. Para diminuir um pouco esse efeito, para que ele tenha uma resposta um pouco mais rápida, eu preciso que no final da descida eu comece a acelerar o carro para ele entender que eu já estou numa função acelerando e mantenha ele numa velocidade e abaixa a rotação do motor para ficar um pouco mais ao meu comando. Mas até que você se acostume com isso, leva um certo tempo. E também é bastante incomum. Eu estou com um carro, eu preciso acelerar no final de uma descida, por exemplo. Para mim isso é um pouco mais fácil, porque eu tenho o costume de, em carros automáticos, acelerar com o pé direito e frear com o pé esquerdo. Então eu consigo ter esse controle rápido. Mas quem dirige somente com o pé direito um carro automático, imagina a situação de você num final de descida, com o veículo em baixa velocidade, você começa a acelerar para o câmbio te responder e você voltar a frear. É um pouco confuso.
O mesmo efeito acontece quando você está numa aceleração ou para uma ultrapassagem, por exemplo. Digamos que você vai fazer uma ultrapassagem, precisa de uma velocidade rápida, de uma ação rápida do câmbio. Você pode vir aqui no câmbio e mudar para a função Sport, é uma primeira opção. As rotações vão ser trocadas com rotações cada vez mais altas e mais limitadas. Digamos assim, no modo CVT, ele prioriza que o câmbio faça trocas suaves e de maneira econômica. Quando eu jogo no Sport, ele tem um funcionamento parecido com um câmbio convencional de conversor de torque. Então ele começa a trocar de marchas em algumas faixas específicas, e você percebe que as marchas estão sendo trocadas, não é? Perde essa suavidade. Outra opção é quando você pode também, nessa função Sport, aqui na alavanca, fazer as trocas manuais. Jogou aqui para frente, no mais você aumenta as marchas, pro menos ele reduz as marchas. Uma outra novidade aqui do Jack T50 é que ele vem com a função Start Stop, que desliga o veículo quando ele está parado, por exemplo, num semáforo, e religa quando você tira o pé do freio e você retoma o pé no acelerador, ou um ou outro, ou os dois, depende da ocasião. Ele tem um funcionamento muito agradável, ele é bastante eficiente no uso em linha reta. Eu retomo agora o problema aqui em subidas e descidas. Qual que é o grande porém? Diferentemente do que funciona o sistema em outros veículos de câmbio manual, aqui nesse jack com transmissão CVT, quando eu paro em uma subida e o veículo desliga, e olha, não é toda subida, dependendo da subida, se for uma subida íngreme como essa daqui, o sistema entende que o veículo está numa subida e que se torna inseguro desligar o start-stop, aliás, ligar o start-stop. Então ele desativa momentaneamente, porque é uma situação de segurança mesmo, e ele não vai desligar o motor como eu estou aqui, ele não vai desligar. Mas digamos seja uma subida que não seja tão íngreme, uma coisa mais leve, até é um pouco difícil de entender essa graduação. Eu mesmo não entendi quando ele considera uma subida muito alta ou quando não. Mas quando eu paro numa subida e o motor desliga, o carro desliga normalmente. Quando você tira o pé do freio para colocar o pé no acelerador, o veículo, nessa de dar partida, é como se o câmbio estivesse em ponto morto. Aí, até o momento em que o veículo liga, o carro engata a marcha e você consegue sair, ele não tem um sistema que mantém o carro freado. Então o carro começa a voltar. Aí bate o desespero de você tentar segurar o carro e é uma situação insegura. Então, uma recomendação minha, você está dirigindo esse carro, vai enfrentar uma subida, uma coisa assim, desliga o start-stop, cumpre o que você precisa fazer e perfeito. Agora, se você dirige assim como eu, com o pé direito no acelerador e o pé esquerdo no freio, você pode fazer uma coisa: você mantém o veículo com o pé no freio, com o pé esquerdo. Assim, um pouco antes de você precisar sair com o veículo, você dá um toque com o pé direito no acelerador, o carro vai dar a partida. Assim que ele deu partida, você acelera o que você precisa e solta o pé do freio. Então você entendeu, ó, vou parar numa subida, preciso sair, o carro está desligado. Segura o freio com o pé esquerdo, acelera com o direito, ele vai dar partida. Assim que ele der partida, você sente que o câmbio engatou, solta o pé do freio e acelera o que você precisa para continuar a vencer a subida. E a mesma coisa para uma descida também. Se ir para frente para você inseguro, segura o pé no freio, dá um toque com o pé esquerdo, o carro vai andar, o carro vai ligar, aí você termina de cumprir o que você precisa. Uma coisa que é bastante legal de ser ressaltada aqui é o quanto o carro é bastante confortável. O conjunto de suspensão dele, embora não seja uma independente nas 4 rodas, a dianteira é McPherson, mas a traseira é eixo de torção. Mesmo assim, a calibração da suspensão é bastante macia, mais macia até do que a gente está um pouco mais acostumado. Então você pode perceber aqui que eu estou andando, às vezes eu estou balançando, mas a filtragem desse impacto da roda com o solo é tão bom que eu não tenho do que reclamar. Assim, às vezes o carro chacoalha um pouco mais do que o normal, se torna um pouco mais balança mesmo,
mas isso no banco aqui, na posição de motorista, é bastante confortável, é bastante agradável. O que talvez seja um porém, se você é acostumado com um carro com suspensão um pouco mais firme, você vai achar que está dirigindo um carro com os amortecedores vencidos, e não é isso, é uma característica de calibração da suspensão do carro mesmo. Se você entra com esse carro aqui numa estrada, por exemplo, é tão confortável, que você às vezes sente como se você não tivesse com o pneu no chão. É liberdade pura, é um tapete mesmo. Só que um porém dessa questão de conforto dele é a questão da calibração da direção eletroassistida. Ela é pouquíssimo, como eu posso dizer, ela muda pouquíssimo a graduação dela de peso de acordo com a velocidade. Então, mesmo em velocidades altas, a direção continua muito macia. Então você tem que tomar cuidado com manobras, porque o carro pode se tornar instável. Mas isso é uma característica, não considero um defeito. Se você gosta de carros mais confortáveis, você vai dirigir muito confortavelmente esse carro aqui. Eu acredito que o principal trunfo deste modelo aqui seja a elevada lista de itens de série dele. Embora ele seja vendido com Pack 1 e Pack 3, que tem algumas diferenças no nível de acessórios, esse aqui é um Pack 3, que é o veículo mais disponibilizado, que é o que acaba sendo mais vendido, porque a diferença de preço entre as versões é bastante reduzida. Ele é um carro que ele é muito completo, e até o nível de acabamento interno é uma outra coisa que precisa ser ressaltada. O acabamento interno desse carro é muito bom. Ele tem os bancos revestidos em couro, o painel é soft touch, em boa parte dele aqui revestido em couro, como no mesmo material dos bancos. O volante é revestido em couro, os materiais empregados aqui, algumas áreas cromadas, algumas áreas em fosco. Ele perdeu um pouco daquela característica de carros chineses de usar muito cromado brilhoso, de usar muito preto brilhante. Aqui é um pouco mais sóbrio, e olhando aqui o painel dele, dá uma impressão de que é um carro de muito maior, um maior preço mesmo, um carro de uma categoria muito superior. E aqui isso é uma coisa que precisa ser muito elogiado, o quanto o acabamento acabamento interno dos carros da S-Jack Motors melhoraram. Na linha de itens de série, ele é bem completo, com a central multimídia, que embora não tenha uma conectividade via Android Auto ou Apple CarPlay, ela tem um recurso que faz o espelhamento da tela, como se essa tela aqui do central multimídia fosse uma TV. Então ele replica as funções, provavelmente ele tem algum sistema interno que modifica os parâmetros para imitar uma TV e enganar o aparelho de você estar reproduzindo em uma TV. Ele tem também os retrovisores elétricos com função de rebatimento elétrico, vidros elétricos nas 4 portas com função One Touch, ar-condicionado digital, embora seja de uma zona, extremamente eficiente. Tem a câmera também 360, que te ajuda numa manobra. É uma função bastante interessante de um jogo de câmeras que imita como se tivesse um drone em cima do carro. Esse é um sistema que eu já vi empregado em veículos de porte muito maior e de maior preço, empregado também como veículos da Audi. Então ele tem essa função que te ajuda a replicar a posição do carro em relação a todas as câmeras. Ele tem uma câmera na dianteira, tem câmera atrás, te ajuda numa manobra, numa baliza, por exemplo. Ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Bom, controle de tração, controle de estabilidade, freios ABS com EBD. Enfim, é uma lista muito grande que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e também na matéria escrita. Mas o que eu posso dizer é que, assim, com relação aos acessórios, tudo funciona bem, tudo funciona muito bem, com exceção dessa replicação da tela pro iPhone, mas acredito que seja uma coisa que melhore com o tempo, pode ser um problema do meu celular mesmo. E agora falando o que, no meu conceito, poderia ser melhorado. Para um carro com valor próximo a 90 mil reais, ele está a 85 mil e pouquinhos, tem algumas coisas que poderiam sim ser melhoradas. Mas assim, a gente tem que considerar o que é o concorrente direto
deste carro? Pela faixa de preço, ele é um concorrente direto de Creta, de EcoSport, de Renegade Flex, só que ele é maior, principalmente internamente, do que o EcoSport, do que o Renegade, por exemplo, e mais bem equipado também. Se a gente considera esses concorrentes, ele precisaria evoluir na questão do ajuste do câmbio para ficar um pouco mais preciso, um pouco mais adequado à proposta do carro, um pouco mais agradável para o uso urbano. Ele poderia também melhorar aqui na questão da calibração da direção eletroassistida. Ela precisa ser um pouco mais atuante de acordo com a velocidade. Então, quanto mais rápido você tiver, ela precisa ficar um pouco mais firme para você dirigir de maneira mais confortável. E também no ajuste de suspensão, ela poderia ser um pouquinho mais firme para te deixar um pouco mais, uma sensação de segurança, principalmente em altas velocidades. Não que ele seja inseguro, mas a sensação de segurança eu acredito que é uma coisa muito importante. Além disso, uma coisa que precisa também ser melhorada é a questão da tradução das informações da central multimídia e do computador de bordo. É uma tradução que é um pouco tá incorreta, na verdade. Então, por exemplo, quando você olha na tela o consumo médio de combustível, às vezes ele não está mostrando o consumo médio, ele está mostrando o consumo instantâneo. Aí ele tem consumo médio e consumo médio trip. Qual que é a diferença dessas informações? O consumo médio é desde que o carro foi andando, o carro saiu para rodar, e o trip é o que você acabou de setar? Não é assim. Por exemplo, quando você coloca também para conferir a autonomia, não é a informação de autonomia que você tem na tela. Desculpa, na verdade nesse carro a autonomia está correta, mas as informações que estão incorretas aqui as informações de consumo e consumo médio trip. E também faz falta um velocímetro digital aqui também. A central multimídia já está aqui, com certeza existem sensores que fazem a leitura digital, poderia ser replicado aqui, isso daria um plus a mais. Uma outra coisa que também poderia ser melhorada aqui é com relação aos ruídos internos. Ele não é dos carros mais ruidosos, longe disso, ele é até bastante suave nesse aspecto, se comparado com outros veículos chineses, mas alguns detalhes aqui deixam ele um pouco ruidoso. Por exemplo, aqui no encosto de braço, quando eu estico e se eu apoio, o revestimento em couro fica raspando com o revestimento em plástico e fica com ruído chato, fica fazendo. É o ruído que mais eu percebo. Fora isso, o ruído de banco. Às vezes dá a impressão de que o banco ele não é bem firme na canaleta. Então, dependendo da oscilação, da imperfeição da pista, você sente que parece que ele chacoalha. Talvez seja uma questão de ajuste, seja uma coisa pontual desse carro. Mas são coisas que eram legais de evoluir e que, se fossem melhoradas, se você for olhar, são pequenos detalhes, seria um carro excelente. E ressaltando aqui a questão de consumo dele, que eu ainda não falei, considerando que é um modelo 1.6 automático CVT e que tem o câmbio que tem o motor bebendo somente gasolina, o consumo dele não é tão ruim. Quando eu fiz o uso dele em rodovia, o consumo chegou a 14.6, 14.7, e dentro da cidade ele oscilou, isso dependia muito do trânsito. Com trânsito muito pesado, totalmente parado, com ar-condicionado ligado o tempo todo, ficou em 8.9, 9.1. Dentro da cidade, se o trânsito fosse mais reduzido, um pouco mais suave, esse consumo chegou a 10.2. Então são números bastante interessantes e que sim, valem a pena desde que você entenda as limitações do carro e se essas limitações não são impedimentos para você comprar ele. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado dessa avaliação. Se você gostou da avaliação, dê um like no vídeo. Se você não gostou, pode dar dislike, faz parte. Mas deixe seu comentário, fala por que você gostou, por que você não gostou, o que você gostaria que fosse melhorado nos próximos vídeos. E também deixe a sua sugestão. Qual carro você gostaria que eu avaliasse? Pode ser carro novo, carro usado, carro antigo, o que você pedir. O que você pedir eu vou correr atrás para conseguir fazer essa avaliação para você, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, abração, até mais.